pessoal, esse é o 4º vídeo do canal, agora só tá faltando 296. Ó, quando eu chegar em 10 eu vou parar de falar isso porque eu vou perder as contas, né? E hoje o assunto é só pra gente falar, a gente não vai reagir nada e coisa do tipo, mas a gente queria falar pra vocês toda a nossa história com o YouTube até a gente chegar aqui. Pois é, aqui não é muito longe, né? É o começo de tudo, mas pra vocês terem uma noção que esse não é o real começo. Tem uma história por trás. Nós estamos agora em 2024, mas a nossa ideia de montar um canal e fazer coisas assim é desde 2018. 6 anos. Isso. E por que não deu certo? Primeiro que a gente começou... Vamos tentar lembrar dos anos? Tá, vai. Eu tinha 11 anos. Em 2018? Eu tinha 11 anos, foi em janeiro. E eu ia completar 18. Eu lembro que eu tinha acabado de sair da escola. E pensa, uma garota de 18 anos, que ia completar 18 anos, 17 para 18 anos, conversando sobre um canal com uma criança de 11 anos. E na nossa cabeça, assim, tipo, poderia dar certo, mas talvez nem tanto. E daí era complicado porque a B, ela estudava tarde, não era isso? Isso, eu estudava tarde. E aí eu também não ia ter muito, a gente não tinha muito recurso. Aqui em casa ainda tava sem o Wi-Fi instalado porque eu moro no meio do mato. E aí não chegava sinal em casa. Então a gente não tinha a gente tinha um celular pra gravar. Só um celular pra gravar. Aí a gente não ia ter como editar, porque sei lá, a gente não sabia mexer no programa, a gente poderia aprender, né? No programa do notebook, assim, só que não ia ter internet, não adiantava, sabe? Pra gente baixar o aplicativo e editar, coisa assim. Na minha casa não tinha internet ainda também. Isso em 2018, tá? A gente tava vivendo ali na época dos dinossauros. Na pedra. Aí em 2019, o que aconteceu? Meu celular quebrou. Foi. E eu comprei um iPhone usado. Em 2018 eu tava com o iPhone 5. E daí eu mudei do iPhone 5 pra esse Asus quebrou em 2018 mesmo. E daí em 2019 eu comprei um celular, um iPhone 6. Mas eu comprei eu não vou falar o site aqui, que vai como eles querem patrocinar a gente, eu não soubesse se eu ia aceitar. Mas eu comprei um celular deles e o celular não veio com conexão no Wi-Fi. Só que nessa época tinha Wi-Fi em casa, mas o meu celular não conectava no Wi-Fi. Então, aí o que aconteceu? A pedra estava em 2019, no celular. Então, em 2019 a B era basicamente a mesma situação, né? Se você se lembra. Isso. E aí ela tinha agora 12 anos. Eu tinha 12, ia fazer os 13, já ia fazer 13 anos. Aí a gente não tinha como... a gente não tinha recursos, pra falar a verdade. Porque a gente não tinha a câmera a gente tinha do celular, tipo, o celular não era assim. Aí o pessoal fala assim, mas quem quer dá um jeito, assim, mas a gente não tinha como dar um jeito, essa é a verdade. E tipo, a bateria acaba muito rápido, então era só, tipo, dava tempo só de gravar. E aonde a gente ia gravar? Porque aqui não teria internet, na minha casa é uma bagunça, tem muita gente, e não teria um espaço, tipo assim, uma parede. Na casa da B, a B não tem... na casa da B, em 2019, ela tinha internet, tinha as coisas, mas a gente não tinha privacidade lá e não dava pra gente ter um cenário, um lugar silencioso pra gente gravar. E aqui em casa não ia ter os recursos. Então, em 2019 a gente não fez, aí em 2020, pandemia, a gente teve que ficar afastado um pouco da outra, assim. Mas aí a gente já teria, no final, no meio, final de 2020, a gente já tinha um celular que dava pra gravar aqui em casa, um iPhone, e daí dava pra gente gravar e editar, mas eu teria que fazer tudo sozinha. Verdade. Em 2020. E aí a B só teria que vir pra cá, só que aí que tava, ela ainda tava estudando na pandemia, ela ainda tava estudando online, aí a mãe dela implicava... presencial. E a mãe dela implicava um pouco dela ficar vindo pra cá, e aí pra gente fazer junta, muito, assim. Demais. E ainda mais se a gente falasse assim, ela vai ter que vir aqui todo dia... Não, você tem que ajudar em casa, você é uma criança... E aí ficava meio inviável da gente ficar junta sempre e conseguir gravar. E qualquer solução que a gente arrumava, alguém arrumava uma pedra. Então, aí em 2020 também não dava. Aí em 2021 eu comecei a fazer faculdade. E aí eu comecei, tipo, me dedicar muito pros estudos, assim, porque era, tipo... Eu entrei um pouquinho atrasado. Não era pra eu entrar em fevereiro e eu entrei em abril. E acumulou matérias. Nisso eu comecei a ter muita atividade pra fazer, tipo, tudo de uma vez, assim. Porque uma matéria só... Eu tenho 4 atividades e uma prova. Então, eu tava com 5 matérias pra fazer em abril e maio e junho. 3 meses, 5 matérias. Aí era, tipo, eu fiquei sobrecarregada com isso. E aí, depois, a gente meio que tava com a ideia de fazer isso futuramente, fazer coisas de vlog. A gente não esqueceu
essas ideias que a gente teve. A gente sempre ficou pensando, como que a gente vai poder fazer isso lá. Mas em 2021 a gente só ficou basicamente pensando em como. Tanto que teve, eu acho que foi em 2020, não em 2021, mas em 2020 ainda, quando a gente tava pensando nisso, mas eu ficava colocando empecilhos, assim, pra gente gravar junto, a gente ia montar um cenário aqui, e aí a gente ia pintar a parede. A gente ia pintar a parede de branco. Aí é melhor você contar o que aconteceu. A gente pensou o quê? Vamos pintar só uma parede de branco, porque ninguém vai ficar olhando o quarto inteiro. Pensamos e fomos procurar. A gente tava tão empolgada que a Paula falou assim, mas eu vou ter que pagar alguém pra pintar. Eu falei assim, não precisa, a gente pinta. Aí tá, a gente foi todas, a gente comprou a tinta. A gente trouxe a tinta como? Foi na mão? Claro que não, a gente não aguenta. Foi como que a gente trouxe? Eu não lembro, você lembra que tava aqui? Eu acho que a gente pediu pro meu pai buscar ou a gente pagou o carro pra trazer. Não, a gente não pagou o carro, acho que foi seu pai. Deve ter sido alguma coisa do tipo. Só sei que quando a gente foi abrir a tinta, a gente viu que a cor dela era meio escura. Aí eu fiquei assim... Gente, a gente queria tinta branca, a gente foi na Jolie comprar, a gente não olhou qual cor que a gente tava trazendo. A gente simplesmente pegou uma lata e trouxe pra casa. Foi. Sem olhar. E era cinza. Mas ainda bem, já pensou se fosse um verde, não, vermelho. Não era um cinza assim, normal. Tipo, era um cinza escuro que parecia concreto molhado. Isso, era exatamente isso. Aí a gente olhou pra aquilo assim, a gente falou assim, vai ter que ser isso. Foi a única opção, né? A gente já abriu. A gente já tinha aberto. Aí tá, a gente pintou. Pra você ter uma noção, a gente conversava nesse tempo, né, com algumas pessoas da nossa família, assim, que hoje em dia a gente não fala de jeito nenhum. Que é as primas dela, né, e as minhas sobrinhas. E elas vieram pra cá e a gente teve a ideia, assim, a gente começou a falar sobre o canal e tal. E elas queriam gravar com a gente. A gente pensou nisso, você acredita? Idiotas. E a gente começou a falar assim, vamos fazer live. Aí pra piorar a situação, a gente tinha uma parede, não era branca, mas também tava bonitinha, assim. Aí uma menina que tava comentando começou a falar coisas pra gente fazer. A gente fez. A gente idiota foi fazer, né? Foi, a gente pegou um ovo e ficou desafiando quem ia engolir o ovo. Tipo, colocou no copo, quem ia fazer. O que aconteceu? A idiota da prima da Paola cuspiu na parede. Baixou nosso cenário, sabe? E considera esse de cuspe. E aí eu passei coisa pra tirar, não saía mais. E ficou estranho. A cor já não era certa. E ainda isso. Depois que manchou o cenário, a gente já tinha todos os recursos pra fazer o canal. A gente tinha um notebook, isso. A gente tinha ring light e a gente tinha um iPhone que eu tinha comprado, né, em 2020. Mas aí o que aconteceu? O meu iPhone parou de funcionar o áudio. Lembra? Não dava pra gravar mais dele. A gente até dava até pra editar dele, mas não dava pra gravar dele. Eu lembro que eu peguei e falei assim, vou comprar um fone. O fone era R$100. O fone com microfone tava R$100. Fui lá, paguei R$100, coloquei. E aí o celular não aceita. Aí eu lembro até que a gente começou a gravar vídeos com outro celular, gravando o áudio. E a gente falava desse jeito, depois a gente tentava colocar assim certinho pra falar. Mas eu lembro que não deu certo isso e a gente só desistiu. Tudo tava conspirando contra. Toda vez que a gente ia falar pro pessoal que a gente ia fazer um canal e a gente ia, começava a gravar e fazia, dava tudo errado. Sempre. Olha que foram 6 anos de tentativa. Aí tá calma que tá chegando. 2022, a gente ia começar a gravar, mas aí já tava com esse empecilho do iPhone que tava sem áudio, mas a gente sem microfone, na verdade, mas a gente ia pegar o celular da Bey, ia gravar e editar. Só que em 2022 eu comecei a fazer estágio. Foi. E aí eu tava fazendo estágio e tava na faculdade, e daí eu acabei ficando mais sobrecarregada do que eu já tava em 2021. Aí eu comecei a fazer todas essas coisas e eu comecei a namorar com um menino de outro país. E aí, tipo, começou a mudar um pouco. Isso em que ano? Eu comecei a namorar com ele em 2021 e em 2022 eu entrei no estágio, né? Foi. Só que aí pensa, eu tava namorando com um menino que, tipo, tem fuso horário diferente daqui. Então eu tava com um pouco meu horário de sono um pouco diferente das demais pessoas. E aí eu ainda tinha que conciliar isso com faculdade, conciliar isso com o estágio. Que demanda muito, tipo, da gente, porque não é... E aí isso foi em 2022. Aí, em 2022 a gente deu uma esquecida nisso, a Beatriz estava focando nos estudos, começou a fazer curso também em 2022, 2023. Foi. E 2022 e 2023 foi basicamente a mesma coisa na nossa vida. Foi, tipo,
E também Foi, tipo, anos iguais. Esses 2 anos Foi. foram iguais. E em 2021 ela começou a namorar pra mim em 2022. Em 2022 eu comecei a namorar também. É. Aí eu comecei a fazer curso, que eu estudava de manhã. Aí de manhã eu ia direto pro meu curso, almoçava no curso e saía de lá bem de tarde. Sabe Aí aquela... de tarde eu começava a fazer trufa e vendia. E tipo, não tinha tempo. Sabe aquela vida de brasileiro comum? Então a gente vivia isso, a gente tava muito sobrecarregado. E a gente ainda conseguia arrumar um namoro. A gente tava, aí só demandou mais do nosso tempo, sabe? Porque, tipo, isso exige dar atenção, coisas do tipo. Mas aí a gente acabou ficando sem tempo pra fazer isso. A gente, agora, nesse momento, a gente tinha as coisas pra fazer, mas Mais não ou tinha menos. tempo. Não, detalhe, É. a Ring, a Paola disse que não queria que deixasse aqui e tal. Aí eu levei pra minha casa, onde eu tirava foto, usava e tal. Ela simplesmente parou de funcionar do nada. É. E nessa a gente já tava com ideia de começar de novo. Foi nessa que aconteceu isso, de novo. Quando a gente pensou em começar, o negócio quebrou. Mas aí, tipo, isso daí já não vinha tanto ao caso, porque aí a gente já conseguia comprar uma outra, se a gente quisesse. Mas aí o problema tava mesmo na rotina, no horário e coisas assim. A B já tava bem maior de idade, agora ela tem 17. Então agora vai começar enchendo o saco. Não vai lá pra gravar. E pensa, eu tinha 11 anos quando a gente começou. Agora ela tem 17. E agora, tipo, eu vou terminar meu estágio, então eu vou ter mais tempo sobrando. A B vai entrar na escola à noite e a minha faculdade é EAD, então eu posso fazer em qualquer horário, então eu posso jogar pra noite e a gente ter um dia todo livre pra se dedicar pra isso. Então, é a primeira vez que as coisas estão cooperando. Colaborando. Eu acho que sempre assim, nunca foi o tempo. Assim, nunca foi o tempo. A gente tinha essa vontade, mas nunca deu. Agora a gente ainda continua com essa vontade, mas agora as coisas estão dando certo pra gente fazer. Então, mas também tem uma coisa que a Paula sempre falava. Eu tô sentindo que esse é o nosso ano. Esse ano a gente vai bombar. Esse ano. Começava, fazia 2 vídeos, falou assim, eu acho que não, sei lá o que. Eu colocava alguma coisa pra dar certo. Ela falou assim, mas pensa. Aí, tá vendo? Exatamente assim. Calma, mas era quase impossível dar certo. Pensa. Era verdade, praticamente impossível. Todos os empecilhos que tinha, assim, mano, era... E eu lembro que eu fiquei até com raiva um tempo que eu falei, eu não quero mais gravar com a Paola. Porque eu vim aqui, dormi aqui, pra gente começar a gravar, a ring light tava aqui, o celular tava aqui, tava tudo pronto. Simplesmente... Tipo, a Paola tava com todos os horários, só que eu, como eu tava fazendo bastante coisa, eu não tava conseguindo pegar todos os horários. Então foi um dia de sexta pra sábado que eu consegui dormir pra gente fazer isso de madrugada. A Paola tem a brilhante ideia, mas eu tenho que fazer 2 vídeos, mas eu tenho que fazer sozinha. Porque tem que ser eu. Aí eu vou ficar esperando, eu fiquei no celular esperando, né, pra ver alguns vídeos pra gente fazer junto. Aí ela fez um vídeo de tente não rir, se eu não me engano. Ela colocou água na boca. Aí do nada ela riu, pum, jogou água. É basicamente isso. Nessa época aí que eu tava gravando, eu cheguei a postar 60 vídeos no canal, quase 60. Mas aí, não sei, E parou. você nunca me pagou. A gente parou, desistiu e agora a gente tá começando de novo. Vai dar certo? A gente não sabe, mas a gente Espero que sim. Porque desde 2018, então, vai fazer 10 anos. A gente fez, pra dar certo, a gente já prometeu uma pra outra que a gente não vai falar pra ninguém, porque a gente pode achar que, tipo, esses 6 anos é que toda vez que a gente abrir a boca, acontecer alguma coisa de errado. A gente tá tudo certo pra acontecer. A gente fala, alguém inventa alguma coisa. Ou senão, eu lembro um dia que a gente contou pro meu pai e o meu pai começou a cair na gargalhada. E era rindo. Sabe aquela pessoa que tá rindo de felicidade? De felicidade não, tipo, vocês nunca vão conseguir? Com vontade. Ele fez isso. Minha mãe também já fez isso. Todo mundo já fez isso. Pois é. Teve até um dia que eu inventei, assim, né, zoando, que eu ia começar a trabalhar pra mãe dela, né? Que é a minha irmã. Eu comecei a falar que eu ia trabalhar como ela me apoiou. Como aquelas pessoas que fazem. Ela me apoiou, mas no YouTube. Mas no YouTube? Não. Se você quiser se vender, fazer qualquer coisa assim, eu apoio. Mas vídeo pra tu... Não faz isso. Não que a gente seja contra pessoas da vida que ganham dinheiro com o corpo delas. O corpo delas, elas fazem o que elas quiserem. Mas no nosso caso a gente... Não quer. A Paola eu já não sei. Vai aqui, né? Mas é isso, gente. Se aqui embaixo tiver algum link, é o dela. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like. Essa é a história, a nossa história com o YouTube há muitos anos. Que a gente posta 2.000 vídeos em um ano. A gente vai se matar pra fazer. Vou editar tudo isso? Não, a gente divide tudo.
É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Vou pra vocês. Tchau!